2024, Léo da Foco está aqui hoje para receber Frederico Glitz, Contratos Internacionais, Guia para o Direito Contratual Internacional Brasileiro. E aí, meus amigos e minhas amigas, a grande questão que se põe é, olha ele aqui, já acenei, vamos aceitar, né, porque ele foi mais rápido. Internacional, para então partirmos para os contratos internacionais, e quem nos ajuda é Frederico Glitz. Cadê o Frederico? Ah lá ele. Fala, Olá, doutor Léo. Fred, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tô ótimo, e você? Tudo certinho. Que Estou bem coisa. acompanhado aqui, ó. Olha só as obras da Foco, Telemedicina 1, 2, agora contratos internacionais, já estou sabendo que tem outro no forno aí. Tá para Que parceria sair. maravilhosa. Obrigado, viu, Fred, pela confiança. Eu que Obrigado agradeço. por acreditar no trabalho da Editora Foco. A gente se empenha muito em ter autores como você na casa. Eu que agradeço, Léo. O trabalho é fantástico. Muito obrigado. Frederico, me conta aqui. Como é que surgiu a ideia de escrever um livro chamado Contratos Internacionais, Guia para o Direito Contratual Internacional Brasileiro? Isso tem a ver com a sua prática ou foi a tese de doutorado? Já já eu leio o seu currículo. Léo, a ideia foi fazer uma abordagem bem prática, sabe? O que a gente percebe que nessa área a produção é muito estrangeira, é uma produção muito acadêmica, e no fim das contas ela acaba ficando um pouco desatualizada para aquele que está buscando atividade prática, aquele estudante que não é da área do direito, mas que quer eventualmente entender um pouquinho mais do direito contratual internacional. E aí a minha proposta foi fazer um teste, digamos assim, de metodologia. Então, por isso eu até chamei de guia, algo que é para se aproximar muito, muito mais de uma conversa, de uma aproximação como uma aula, né? Do que efetivamente um livro acadêmico no sentido de esgotar argumentos, esgotar pesquisa, etc. Então, digamos que eu tomei certas liberdades aqui, então foi um livro muito bom de escrever porque ele não ficou preso, né? E espero que também seja bom de ler, justamente pelo mesmo motivo. O Fred, mas esse interesse, ele veio da docência, ele veio do seu escritório, é um mix das duas coisas. Como é que surge essa ideia de escrever um livro como esse? Isso é um pouco dos dois, sabe? É uma mistura aí do 20 e tantos anos de docência com atividade do escritório e também, claro, pesquisa. Então dá para dizer aí que tem um pouco do pesquisador, tem um pouco do professor e tem também bastante do advogado. Ótimo. O Fred, e no cenário jurídico internacional, ou vou tentar fazer a colocação à luz do advogado que busca uma área para se colocar, né? Existe muito mercado hoje para um advogado atuar na questão dos contratos internacionais. A gente sempre ouve falar Brasil e China, Brasil e Argentina, exportação, superávit, enfim. Como é que é esse cenário? Como é que é esse mercado? Léo, quando eu me formei, eu escutava que essa era uma matéria só para poucos escritórios muito grandes, Sim. que eram aqueles que participariam desse tipo de negociação. E isso, de alguma forma, me frustrou um pouco quando eu comecei a trabalhar, porque eu olhava para o mundo que estava começando a se desenvolver com a internet e o que a gente conseguia tudo com ela, e eu não acreditava muito nessa história, sabe? E posso te dizer que com os anos eu acabei tendo razão. O que acaba acontecendo hoje é que, na prática, todo mundo está submetido a uma relação internacional. Então, por exemplo, o próprio fato de a gente estar usando o Instagram agora, ou usando o Twitter, ou eventualmente fazendo uma compra num Shopee, ou, enfim, em uma plataforma qualquer, faz com que eu, na prática, esteja fazendo uma relação internacional. Internacional. Ainda que de consumo, ainda que empresarial, enfim, mas internacional. E aí a minha grande questão é que o fato de eu desconhecer ou não notar que ela é internacional pode trazer consequências. Consequências, inclusive, de não entender bem quais são os efeitos e quais são os cuidados que devem ser tomados. Então, eu diria hoje que, assim como consumidor no passado era uma matéria especial, né, de especialidade, e hoje todo mundo tem que conhecer, o contrato internacional, a internacionalização, de um modo geral, vai ser a mesmíssima coisa. Cara, você abriu os meus horizontes de uma forma incrível, porque ainda estava eu com a cabeça na minha faculdade de Direito lá atrás, pensando, pô, o contratinho. Não, estamos falando de contrato, estamos falando de todo tipo de relação contratual. Putz, e uma violação dos direitos de qualquer coisa
feitos com uma empresa que tem sede na Coreia. Cara, como é que você vai resolver isso? Exatamente. Fred, sensacional, hein? Que legal o livro. E assim, a gente fica muito preso até por conta da faculdade, a nossa visão, né, é muito presa em dado oficial. E se a gente pegar só os dados oficiais, por exemplo, do comércio exterior, eles são muito analógicos ainda. Então é muito commodity. Sendo que, na verdade, por exemplo, os licenciamentos de uso desses softwares, a ideia, por exemplo, de a gente ter livros, músicas em streaming, etc., isso tudo tá sendo mudado pela economia e também vai influenciar na contratação. Então, eu, por exemplo, contrato aqui um streaming internacional, esse número, esse contrato, essa lógica econômica não vai ser absorvida pelo que como a gente olha sempre aqui no Brasil, né? Então, se eu entrar lá no sistema da balança de pagamento, balança comercial brasileira, não vai estar lá, né? Lá vai estar a soja, vai estar o minério de ferro, etc., que é uma coisa muito, muito tradicional. Então, a perspectiva era essa mesmo, sabe? Tentar abrir um pouco o horizonte para que a gente possa imaginar as possibilidades. Então é um livro que eu tento fazer isso um pouco, um convite, né? O convite é, vamos pensar, vamos ver como que vai ser no futuro. Então não tem respostas também tão assertivas no sentido é assim e pronto, né? Porque é algo que está sendo transformado. Sim. O Fred, e antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, o livro conta com alguns QR codes, algumas reflexões para além do livro. Qual que é a ideia em torno disso? O que esses QR codes trazem? O que eu percebi com o tempo, né, de docência é que a linguagem alterou, né? Então hoje falar com um aluno de direito, por exemplo, principalmente nos primeiros anos, é um desafio para a minha geração. A gente precisa ilustrar melhor, precisa explicar melhor. Porque talvez a nossa geração tivesse acesso à informação de outra forma, jornal, revista, televisão, enfim. Hoje o acesso à informação é de outra forma, principalmente relacionado à internet. Então, a minha ideia foi tentar fazer com que esse livro se comunicasse de uma forma mais, se você me permite a palavra aqui, ela não é bem certa, mas vamos lá, lúdica. Sim. Em que sentido? Em que no meio dessa conversa técnica eu pudesse trazer alguns ganchos para outros assuntos que possam interessar. E aí vai um pouco da minha própria personalidade. Eu sou alguém que, quando está estudando, eu gosto de olhar não só para o aspecto técnico jurídico. Eu gosto de olhar também para a questão cultural, questão histórica, tentar entender o mundo e por que aquela coisa ficou daquela forma, né? E aí me veio uma inspiração, digamos assim, de tentar fazer isso também neste livro de contratos. E eu estava lendo algo sobre um determinado pintor e a obra que ele produziu e como que foi produzida aquela obra, e aquilo me interessou especialmente, porque não só essa situação era uma situação de internacionalização pioneira, mas também ela podia me permitir fazer essa conversa de uma forma mais agradável com o leitor. Então, ao mesmo tempo em que eu explicaria talvez o conteúdo, né, eu também poderia deixar ali alguns aspectos históricos interessantes que talvez ele sequer conhecesse e que tem alguma ligação com o tema central. Maravilha. Fred, eu vou passar brevemente pelo sumário para que as pessoas que nos ouvem ao vivo, em reprise, na Amazon, na Martins Fontes, possam entender o conteúdo do livro sem mesmo ler. Lembrando que no site da Editora Foco, as pessoas podem baixar o sumário, os primeiros capítulos, as primeiras páginas dos capítulos, né, para entender a forma pela qual você escreve. E é muito claro, muito simples. Né? Vamos lá, capítulo 1, Caminhando entre Mitos. Capítulo 2, Construção Histórica. Capítulo 3, Internacionalidade. E aí você traz, inclusive, algumas questões muito interessantes. Ó. Compra e venda de mercadoria, transporte aéreo, contrato de garantia internacional, jurisdição internacional, convenção arbitral, acordos internacionais resultantes de mediação e legislação interna. Acho que esse capítulo é riquíssimo. Né? O capítulo 4, direito aplicável. E o capítulo 5, que fecha sujeitos globalizados. Sobre essa questão de sujeitos globalizados, eu queria que você nos desse uma pequena dimensão antes da gente falar dos unicórnios. Vamos lá. O sujeito globalizado, existe um caso que ficou famoso muitos anos atrás, que é o chamado caso Panasonic. Foi um caso pioneiro de tratamento de consumo internacional. Basicamente, a pessoa comprou esse equipamento fora do Brasil e teve um problema que precisou resolver no Brasil. Sim. E aí, esse
caso, as escolhas que foram feitas pelo autor, as teses que foram debatidas nos tribunais e como o STJ acabou decidindo ele, esse caso levou muito tempo, mais de 20 anos, e foi resolvido por acordo, só para você entender o nível, tá? E a questão era basicamente custo de conserto de uma filmadora, algo que talvez hoje o nosso ouvinte sequer conheça o que seja. E aí, do ponto de vista concreto, era um caso sem muita pretensão, porque ele é um caso simples, mas que acabou sendo trazendo esse olhar para uma situação que desafiava o direito brasileiro, direito positivo, né, a legislação brasileira, mas também como que a jurisprudência responderia para esses casos. E a partir deste caso, eu tento trazer essa reflexão sobre como que nós hoje, que nos consideramos tão interligados e globalizados, estamos sendo tratados pelo direito brasileiro, né, do ponto de vista internacional. Então ele é um capítulo mais de prospecção, né, mais de crítica e tentar entender os mecanismos. Muito bom. Fred, o que é essa história de unicórnio e rinoceronte que você traz logo na apresentação do livro? Você deu a resposta do spoiler da capa, né? Alguns amigos perguntaram, mas por que um rinoceronte na capa? É. E eu falei, não é qualquer rinoceronte, ele tem um chifre só, ele é indiano. Então, toda essa história começou, essa minha brincadeira para escrever e que a Foco embarcou junto e ficou um produto lindíssimo, um livro lindíssimo. Foi sobre uma gravura, que existem várias delas, mas talvez as mais conhecidas estejam no Museu Britânico. E é uma gravura de um rinoceronte. Esse rinoceronte foi feito por um artista dos Países Baixos, alemão, enfim, mas ali, Renascença, né? A Renascença alemã, como a gente chama. E ele fez o esboço, que depois foi talhado em madeira para virar xilogravura, né? Para virar gravura. A partir de ler, né? De ler uma carta. Essa carta, uma carta de descrição desse animal. A gravura se chama Rhinoceros e é super famosa. Então, assim, o nosso ouvinte aqui vai bater o olho nela, tá já nas primeiras capas, já vai lembrar, nas primeiras páginas, já vai lembrar que ela existe e da onde que ela é. E o que é interessante aí é que esse rinoceronte, então, ele me permitiu brincar um pouquinho com a história do direito contratual internacional e como que a gente constrói mitos, né, no fim deles, e como que a gente desmonta mitos. Porque essa gravura, o autor dela nunca viu o rinoceronte. Morreu sem ver o rinoceronte. Mas das cartas, dos relatos que recebeu lá de Lisboa, onde chega esse rinoceronte, ele constrói uma imagem que se torna o nosso padrão de pensamento durante muitos anos. E assim, vou te dizer que muita gente ainda olha para aquela gravura e pensa que é daquele jeito mesmo. Então, como que essa construção se dá do ouvir dizer e depois como que a gente vai mistificando, né? O rinoceronte era confundido com um unicórnio. Então, na Idade Média, quando se falava do rinoceronte, na verdade se estava pensando no unicórnio. E que talvez tenha sido ainda uma outra mitificação, né? Por exemplo, por conta do seu chifre, né? Chegava do norte da Europa, chegavam os chifres de uma baleia chamada narva, e que essa baleia, o chifre dava a entender que existiria um animal que era o unicórnio, e era vendida por uma fábula de dinheiro. Então, assim, eu vou costurando esses mitos para demonstrar que, na verdade, o rinoceronte indiano é só um rinoceronte indiano, né? Alguns deles, inclusive, com alguma história contada aí que eu consegui traçar na bibliografia. Consegui encontrar alguns casos interessantes deles e trouxe para o nosso leitor como se fossem crônicas. Então, no meio do texto, você vai ter uma crônica ali para dar uma respirada, para limpar a cabeça. E, claro que ela tem um motivo para estar ali, né, eu tento puxar algum assunto por ali, mas é essa a ideia, por isso os rinocerontes. Muito bom, interessantíssimo. Ô Fred, você tem um cupom de desconto com o qual as pessoas podem ir no site da Foco e ganhar ali 20% de desconto na compra do livro, né? Qual é esse cupom? Esse cupom é o meu sobrenome, GLTZ, Glitz 20. Maravilha. Então, é um bom desconto. Eu diria que é um bom desconto. Glitz 20, vai lá no site da Foco, garante o seu. Deixa eu só dar uma lida aqui no teu currículo breve, vou fazer uma leitura quase que dinâmica, para depois você nos contar como é que o advogado pode ganhar dinheiro com esse livro, considerando seus mais de 20 anos de experiência, aquele advogado que ou está pensando em mudar de carreira ou de área,
Ou, obrigado, Fernanda, é isso aí, também concordo. Ou pode o jovem advogado se embrenhar ali por uma nova área, né? Frederico Glitz é advogado, consultor jurídico, professor universitário em Curitiba, Paraná, pós-doutor em Direito e Novas Tecnologias na Reggio Calabria, doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito dos Negócios Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Direito Empresarial pelo Instituto de Ciências Sociais do Paraná. Só isso já dava um livro sobre você. Thales Calaza, bom dia também, meu amigo. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná, onde hoje é professor de Direito Civil. Também já lecionou Direito Civil, Obrigações e Contratos e Direito Internacional Privado nos cursos de Direito da graduação e pós-graduação Lato e Stricto Sensu em diversas instituições de ensino Paraná e Santa Catarina. É autor de livros e artigos e aí continua. Fred não para. É um acadêmico, um profissional maravilhoso e super empenhado. Agora, Fred, conselho final. Como é que o advogado, jovem advogado, ou advogado está pensando em mudar de carreira, pode se valer do livro para ganhar dinheiro? Onde é que ele vai conseguir? Ontem eu estava falando aqui com o Marcelo Pacheco Machado, que ele estava lançando o livro Desapropriação. Eu falei, Marcelo, como é que ganha dinheiro? Eu falei, ganha dinheiro toda hora com esse livro, porque aí deu um exemplo lá de como é que o jovem advogado ia conseguir. No seu caso aqui, qual que é o conselho que você daria para aquele advogado que pega o livro e fala assim, vou investir minha carreira nisso? Eu acho que antes a gente precisa pensar assim, a profissão, né, para lidar com o contrato está em extinção, né? E no fim das contas, eu durante muito tempo estava lendo que a inteligência artificial vai acabar com o nosso trabalho, né? Sim. E aí eu tenho que primeiro fazer essa defesa. Não, não vai acabar com esse trabalho, porque na verdade ela só busca o que tem no passado, né? E o que outros produziram e recompila, Uhum. né? Então ela é uma boa ferramenta para massificação, mas não para criatividade. Então aqui é o primeiro ponto. O contratualista tem que ser criativo. Criativo por quê? A gente não está falando de modelo. Modelo é uma coisa que é estática, né? Exato. Que serve por basicão, mas normalmente cria mais problema do que resolve. E então, o que o leitor desse livro pode esperar é que a preocupação de municiar ele com informações muito atualizadas, né? Quer dizer, instrumentos precisos, rápidos. Daí a lógica do QR Code que você me perguntou. Muitas vezes eu faço a referência àquele instrumento internacional, já indico ali o QR Code para o leitor poder já olhar enquanto está lendo o livro. E a ideia é, então, fazer com que esse advogado, esse consultor, possa perceber quantos contratos passam na sua mão, sem que ele se dê conta que são internacionais, sem que ele perceba a complexidade e que acabe, então, deixando de atender o seu cliente em alguma coisa que seja mais aprofundada, que precise de mais trabalho, que eventualmente seja melhor remunerado, justamente porque ele mesmo não se deu conta daquilo. Então, a ideia é fazer com que esse nosso leitor possa dizer, olha, eu entendo a operação, sei aonde buscar as ferramentas e vou conseguir dar um bom atendimento para o meu cliente a partir desse estudo. Maravilha, Fred. Só posso agradecer a sua presença aqui nesse encontro rápido, a ideia é essa mesmo. Lembrando que ansiamos por um lançamento presencial. Espero que você e Eliane já estejam cuidando disso. Eu estou devendo. Coisa boa saber disso. A Lili, inclusive, estava aqui na live, não sei se ainda está com a gente, mas viu, Lili, já fica aí a cobrança, o pedido. E as palavras finais são suas, Fred, por favor. Antes de mais nada, agradecer a editora, Foco, que embarcou nessa aventura comigo. Eu sei que é um livro diferente, que ele não é um livro usual, né? A metodologia de escrita, o que está escrito nele, mas eu posso garantir que foi feito com todo carinho, tanto por mim quanto pela editora. E aqui agradeço na figura da Roberta, né? A Roberta fez uma interface muito, muito bacana comigo nessa revisão. Verdade. O pessoal da editoração também tomou todo o cuidado necessário, então o leitor vai perceber ali que vão existir quadros no meio do livro, vão existir explicações nesse sentido que eu explicava, mais lúdicas, mapas. Foi algo que foi pensado com muito, muito carinho. Também tenho que registrar o meu agradecimento à Fernanda, minha parceira de outras oportunidades aqui, né? A telemedicina. Deixa eu voltar aqui para mostrar. Está aqui a telemedicina com a Fernanda. Muito bom. Esses dois aqui foram escritos com ela, um desafio que ela propôs e que, assim, o meu reconhecimento, nesse caso, há dois motivos. Ela me fez olhar para outras áreas com as quais eu não estava preocupado.
e aí uma boa parte do livro, talvez o nosso leitor vai perceber isso, que eu vou buscar no direito e na tecnologia, nessa interação, essa leitura. E aí a telemedicina ajudou bastante a entender os limites da regulamentação. E a Fernanda também foi a leitora pioneira desse livro. Então, ela fez aquele breve momento de diálogo, né? Um diálogo, a gente normalmente quando escreve é muito sozinho, mas eu tive a oportunidade de conversar com a Fernanda, que é uma pessoa que me ajudou muito nessa crítica aqui. Então, Léo, agradeço em teu nome a editora. Fernanda, agradeço a parceria de sempre. E eu convido o leitor a dar uma lida no livro, antes de eventualmente adquirir, baixar ali no site da Foco aquela degustação, né? Ele vai perceber já ali a qualidade diferente do livro, o tipo de abordagem. E se ele quiser embarcar, então embarcar conosco, eu vou ficar muito feliz em receber o feedback. Muito bom. Fred, obrigado pela sua consideração com a editora, admiração. A gente se empenha em estar à altura da expectativa de vocês. Eu sempre digo que a menor distância o menor caminho para a frustração é a distância entre a expectativa e a realidade, né? Mas a gente, sabendo disso, a gente se empenha para fazer o melhor dentre todos os cenários. Então, obrigado pelo reconhecimento. E a você, nosso agradecimento por ter confiado mais uma vez na editora, com votos de muito sucesso para essa obra, que, se Deus quiser, muito em breve volta com uma nova edição, e já na expectativa de uma live para o novo livro que está aí no prelo. Estamos sabendo que você está empenhado com um novo livro. Em breve nos reveremos. Tá a caminho. Tá bom, Fred. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus, com saúde, e até o nosso próximo encontro, esperando que vocês prosperem com a obra do Fred. Um grande abraço. Valeu, Fred. Tchau, obrigado.